Olá, sejam bem-vindos ao nosso episódio especial do Elos Entre Nós. Hoje vamos tratar dos resultados de 2024 dos nossos planos, com as explicações de quem mais entende do assunto. Estamos aqui com o nosso gerente de investimentos, Leonardo Galuzzi Sansivieri, e com o nosso especialista atuarial, Jorge Garcia Filho. O Plano BD Eletrosul é o mais antigo sob gestão da Elos, criado em 1973, e o que mais paga benefícios atualmente. Foram 159 milhões de aposentadorias e pensões em 2024. É um plano maduro, com 1.081 assistidos, ou seja, aposentados e pensionistas, entre seus 1.248 participantes. Em 2024, o patrimônio do plano cresceu 1,25%, atingindo 1,59 bilhão. A queda de 0,88% nas provisões matemáticas e o ajuste de precificação possibilitaram reduzir o déficit técnico acumulado ajustado, de 129 milhões em 2023 para 117 milhões em 2024. Uma melhoria de 9% no resultado, correspondente a 11,6 milhões. Foi o terceiro ano consecutivo de redução do déficit do BD Eletrosul. Mesmo com o balanço ainda negativo, o plano se manteve abaixo do limite de tolerância do déficit técnico ajustado, previsto na legislação. E, mais uma vez, não será necessário um novo plano de equacionamento, mantendo-se as contribuições extraordinárias relativas aos equacionamentos de 2021 e 2022. Vamos, então, à tradução de tudo isso, né, Jorge? Provisão matemática, enfim, vários termos aqui que o atuário conhece bem, mas que o nosso público, às vezes, tem uma dificuldade de acompanhar, de entender. Foi um resultado positivo, né? A gente contextualizou aqui, mas o que significa essas provisões matemáticas e esse ajuste de precificação que contribuíram para esse resultado positivo? Bom, então vamos lá. Como você pontuou, né? Esses termos, às vezes, é difícil a compreensão dos nossos participantes e assistidos. As provisões matemáticas, ela nada mais é do que as responsabilidades que o plano tem com a sua massa de participantes, considerando toda a composição familiar dos nossos assistidos do plano. E quando a gente está falando de plano BD, como é o caso do BD Eletrosul, que não tem um saldo de contas individual, então no momento que a gente vai fazer a avaliação, a gente precisa fazer esses cálculos o dimensionamento dos compromissos do plano. E com isso, a gente utiliza algumas premissas, as premissas atuariais, financeiras e demográficas, o que pode acarretar ou em um aumento da provisão matemática ou numa queda da provisão matemática. Em 2024, a gente teve a aprovação dos novos estudos de aderência do plano, e isso ajudou nessa diminuição das nossas provisões matemáticas e também a questão do ajuste de precificação, que nada mais é do que quando a gente utiliza as nossas NTNBs, depois o Léo vai até poder explicar melhor, a gente traz essas NTNBs que a gente tem marcado na curva a valor presente utilizando a taxa de juros do plano e verifica com o valor que a gente tem contábil. Então essa diferença entre o valor que eu vou receber e o valor que eu tenho hoje é o nosso ajuste de precificação. Ele serve para a gente mostrar que olha, embora eu tenha um resultado deficitário hoje, eu tenho uma garantia de recebimento de um dinheiro mais à frente, e esse dinheiro ele é exclusivamente para o pagamento dos benefícios do plano. Ele é considerado no cálculo. Então, isso. Resumindo, todo ano vocês olham o plano BD, olham a composição familiar, então como é um plano vitalício que deixa pensão, vocês olham, né, todo esse... Verificamos toda essa movimentação que ocorre durante o ano e fazemos os novos cálculos com base nessa movimentação e nas premissas que a gente utiliza no plano. Essas premissas de 3 em 3 anos, a gente é obrigado a fazer um novo estudo, podendo fazer em tempos anteriores do que 3 anos. E a taxa de juros, que é uma premissa financeira, a gente faz o estudo em todo ano. E a gente, esse ano, no ano passado,
fizemos esse estudo e aumentamos um pouco a taxa de juros do Plano BD Sul. Foi até um estudo que a gente faz junto com a área de investimentos, para a gente poder ver se a gente consegue acompanhar aquela taxa que a gente está planejando para o próximo ano. Então, é complexo, mas é importante até deixar bem claro para o nosso ouvinte que é uma garantia de que a gente está o tempo inteiro olhando para ele, para que ele honre seus compromissos futuros, Sim. né? Para garantir esse benefício vitalício. Então, isso é super saudável, né? Isso O tempo mesmo. inteiro tá olhando as premissas, olhando o resultado. O próprio ajuste de precificação é um cuidado, né? Para trazer a valor presente, ver, não, ó, vamos ajustar aqui, porque esse, né, esse valor a gente vai receber Isso efetivamente. Então, mesmo que tudo isso seja muito complexo, é importante que o participante do Plano BD entenda que tem esse olhar técnico, criterioso, para garantir o equilíbrio do plano e o pagamento dos benefícios até lá o último pensionista, vamos dizer assim, né? Isso mesmo. A gente faz o acompanhamento mensal de solvência do plano, por força da legislação também, todo ano a gente faz a avaliação atuarial, que tem uma obrigatória, podendo ser que a gente faça outras não obrigatórias, como a gente tem o costume, às vezes, de fazer a avaliação semestral. Então, a gente já dá uma olhada no semestre, para depois, no final do ano, a gente já está mais preparado. E aí, tocando aí na ferida, né? Porque quando a gente fala de equacionamento de déficit, eu sei que tem uma dor para o nosso participante, né? Eu acho que é uma explicação importante também a gente trazer, né, a importância do equacionamento, que é exatamente para manter o plano equilibrado, para honrar com esses compromissos, né? Então, é próprio deste tipo de plano. Não quer dizer que deu algum problema, que foi feito algum investimento errado, enfim, como a gente costuma escutar, mas é próprio desse plano. Ele é um plano vitalício e isso faz parte, né, para manter ele equilibrado, né? Isso mesmo. Os equacionamentos de déficit, eles se fazem necessários para a gente restabelecer a saúde financeira do nosso plano. A gente vê que tem um descasamento no momento, e então a gente precisa equacionar essa diferença, tanto que esses equacionamentos, os participantes fazem um pagamento e a patrocinadora faz de forma paritária também um pagamento, para a gente reestruturar o equilíbrio financeiro ali do plano BD. Isso já é característica do plano. E à medida que o plano vai ficando mais maduro, pode ocorrer esses planos de equacionamento. Já são previstos, a gente vai o tempo inteiro ajustando a rota para garantir, né, esse benefício. Perfeito, Jorge. Ótima explicação para a gente. E Leonardo, e qual foi o impacto da rentabilidade desse plano, da carteira desse plano, nesse resultado positivo, né, em 2024? Legal. Primeiro, bom dia, pessoal. Acho que vale comentar o resultado do plano BD, né? Então, o BD Eletrosul, ele encerrou o ano de 2024 com uma rentabilidade de 9,66%, um pouquinho abaixo da meta atuarial, né, que no período foi de 10,26%. Apesar da gente ter ficado com esse desempenho um pouquinho abaixo da meta atuarial, quando a gente compara o resultado de planos BDs da indústria, né, de outras previdências fechadas, a gente conseguiu superar, porque essa média aí foi em torno de 9,17, né? E acho que para pegar um gancho até na pergunta sobre o ajuste de precificação, e já trazendo, né, para quem está nos ouvindo um pouquinho do que a gente fez na carteira de investimento em 2024, a gente fez um movimento de redução de risco do plano, vendendo um pouquinho da parcela de renda variável, de multimercado exterior, né, e a gente conseguiu comprar aí em torno de 100 milhões de reais de novas NTNBs. E aí, para explicar, né, quem está nos ouvindo, a NTNB é um título público federal, né, que tem a proteção de inflação, então é um título que você tem ali a taxa de inflação, que é o IPCA, mais uma taxa, né, e a gente então comprou 100 milhões a mais para o plano BD Eletrosul. E além dessa compra, né, que veio da redução de risco, a gente fez o alongamento de outros 200 milhões. O que é isso, né, Vivian? A gente pegou títulos que já tínhamos na carteira do plano BD Eletrosul, vendemos a mercado, compramos novos títulos com uma taxa maior do que a meta atuarial e com prazo de vencimento mais longo. Esse movimento, então, junto, né, ele foi o que trouxe um resultado bastante positivo quando a gente fala de ajuste de precificação. Né? Então, a gente teve, além disso, um recebimento ordinário aí de 9 milhões de reais, mais ou menos, vindo das OFNDs, que são as obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento. Isso era um processo jurídico que estava acontecendo há bastante tempo. Esse recurso entrou também no plano BD Eletrosul em 2024 e também foi utilizado para comprar mais título público federal.
Né, acho que só para finalizar aqui essa fala, quando a gente pega a carteira do Plano BD Eletrosul 2023 2024, a gente teve uma redução de risco. Hoje o plano tem praticamente 4, 5%, né, do portfólio investido em classes que trazem volatilidade, e todo o restante, quase 90%, né, um pouquinho mais, em títulos públicos federais marcados na curva, com taxa acima da meta atuarial. Então a gente aproveitou um cenário favorável, né, para renda fixa, e nesse movimento aí a gente trouxe um belo ganho para esse plano, então, em 2024 e para os anos futuros, né? Perfeito. E acho que também, para não deixar passar, né, outra contribuição positiva foi a parcela em investimento no exterior. Né? O ano passado, esse fundo, que é o fundo da Shareholders, trouxe para a gente 34% de retorno no ano. Né? E o BD Eletrosul tem uma parcela pequena nesse tipo de fundo. Né? Então, o resultado final de 9,66 também contou, além com a parcela de renda fixa, que você disse, com esse retorno bastante positivo de investimento no exterior. Acho que um ponto importante a ressaltar também para os nossos ouvintes e participantes desse plano é que a nossa área de investimento tem estratégias específicas para cada plano, né? Não é uma estratégia única. Então, esse olhar para um plano BD, que é um plano maduro, né, que não pode ter muito risco, enfim, que já tem ali, que já paga bastante em benefícios, né? Esse olhar é importante até para o participante se sentir seguro, né, que existe essa preocupação, e isso se mostrou em 2024 com esses movimentos que trouxeram aí ganhos significativos, né? Exato. Os estudos, inclusive, são diferentes, né? Para o BD a gente tem um método, né? Para o plano CD e para os perfis outra forma de olhar. Então é o que você falou, o portfólio ele precisa ser adequado ao que a gente tem, né, de característica do plano. Bom, agradeço demais a explicação de vocês. Como eu já falei no início, né, na abertura aí da nossa conversa, a gente foi aos principais pontos, né? Claro que a gente não consegue ir em profundidade nesses minutinhos que a gente tem para conversar com vocês, mas nos procurem se tiverem alguma dúvida, né? Os nossos canais de atendimento estão à disposição. E no nosso relatório anual, por plano, né? Dá para navegar ali bem certinho por plano dentro do relatório, você tem os resultados, mais dados, né? Dos resultados de 2024 do seu plano. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.